Olá! Estamos aqui 10h07, toda terça-feira, no Instituto Happiness Coaching, para mais um episódio do Livro Aberto. A felicidade entre linhas e encontros. E hoje eu vou estar com a minha diretora técnica, a minha psicóloga maravilhosa, Ana Sabion, que tem a honra de estar aqui com ela. Eu tenho a honra de estar aqui com ela, dividindo esse quadro tão legal que a gente idealizou para poder dividir um pouquinho com vocês sobre livros, sobre leitura, sobre partilha, sobre o dia a dia. O quão é importante a gente partilhar sobre esses movimentos de autodesenvolvimento, de transformação. Quanto mais pessoas souberem que elas podem sair de onde elas estão e ir para outros lugares, sem ficar presa numa prisão sem grades, a gente vai estar cumprindo o nosso papel, o nosso propósito, que é realmente transformar não só a nossa vida, mas a vida de todos que nos rodeiam. E eu vou ficar aguardando ela chegar, enquanto a Ana não chega. Vamos mandar aviãozinho para as pessoas, para que elas possam estar aqui com a gente nesse movimento. A gente já teve vários episódios. No último, a gente teve um convidado surpresa que esteve aqui com a gente. E foi muito legal receber o psicólogo Caio. Ele que é pesquisador, ele que é neurocientista. Então, a gente falou sobre a vergonha do homem com o homem. Isso é muito interessante, né? E hoje a gente vai continuar com o texto e aguardando a Ana chegar, porque a Ana é muito importante para a gente estar aqui, né, gente? A Ana já chegou. Agora a gente tem que... Programa maravilhoso. E é muito legal, eu amo estar aqui com vocês, porque é um movimento... Bom dia! Eu tô de volta! Uau, muito bom! Tudo bem, gente? Nossa, eu senti tanta saudade de estar aqui. Ah, muito bom. Tá me Marcelo, você vendo? adivinha? Adivinha? Você não tá me vendo. Você não tá te vendo. Ai, gente, que Deixa eu loucura. contar, né? Tudo bem, tá tudo bem. Hoje eu tô aproveitando que eu tô com o cabelo bem vermelhinho, vim de verde, só pra destacar, assim, né? Dar aquele contraste que a gente gosta. Ai, muito bom, muito bom. Eu tava aqui, sozinha, Hum, triste. triste. Eu tava ficando triste. Falei, ai meu Deus, o que será que aconteceu? Nada aconteceu, apenas uma questão tecnológica, como sempre, mas nós É, estamos aqui para continuar esse projeto lindo, maravilhoso, delicinha, com esse livro maravilhoso que a gente ama de paixão, que é um assunto tão necessário para tudo. Vamos mandar um aviãozinho aqui pro pessoal. O e a pessoal tá aqui com gente a já. gente. Vou mandar o pessoal que tá na praia. Vou mandar Ai, para eu vim com todo brinco. mundo. Hoje eu vim com brinco bem verão. Hoje eu vim com brinco Ah, eu não tô vendo. Ai, você não tá vendo, né? Você vai ver depois. Tô com um Tudo brinco bem. bem verão, bem mar, assim, já me chamando o mar, pro mar chegar logo perto de mim, Ai, gostoso. Saudadinha do porque mar. eu tô também, tô precisando Nessa época do muito. ano ainda, né? É, o que me acalma não é a água doce, é a água salgada que me acalma. Falar pra você que o que eu mais gosto na praia não é nem o mar, é a brisa. É o ambiente, é a brisa, é o fato de estar lá, ouvir aquele som, nossa, aquilo me deixa numa paz. Bom dia não, boa tarde, né, meu querido? Em Portugal é boa tarde. Ai, que chique, gente, a gente é muito internacional. A gente é internacional, é muito bom, né? É muito Muito bom, legal, muito muito bom. legal. E Ah, então, eu gostaria de comentar que eu assisti, né, a live da semana passada, apesar de não poder estar aqui. Eu fui conferir e, assim, foi simplesmente sensacional poder colocar um homem para poder falar sobre isso de uma forma tão mais assertiva e tão mais direta, né? De fato, pela própria experiência pela e pela experiência. experiência
também das pessoas que acompanham e tudo mais. Isso foi muito produtivo, eu achei muito sensacional. É, Fiquei muito feliz com essa possibilidade, né? Que assim, a vida não para, né, gente? A gente às vezes precisa se recolher, resolver algumas coisas, e dar o próprio tempo e se respeitar. Mas isso não quer dizer que a vida vai parar e ela não precisa. Porque quando a gente se permite realmente viver o nosso movimento, a gente volta assim, ó, com esse cabelo maravilhoso, feliz da vida, animadíssima e querendo fazer mais e mais e mais e mais e mais e botar a vida no movimento que ela realmente tem que estar. Cheguei é, daquele jeito hoje, né? não, mas é muito legal você estar falando isso, porque as pessoas, de modo comum, a sociedade, acredita que a gente não pode sentir dor, né? A gente não pode sofrer, a gente não pode pausar. Principalmente mulher. Mulher tem muito disso. A mulher, ela tem culpa se ela tiver que pausar, né? Ah, eu não tô bem, eu preciso descansar 5 minutos. E eu fui essa mulher que teve Uhum, culpa, né? Teve culpa de parar um pouquinho porque não tá bem. E essa culpa foi se transformando em doenças, que era um modo do meu corpo falar: olha, calma, chega, né? olha, chega, para. Mas como eu racionalmente não fazia esse movimento de olhar para mim, de cuidar, o meu corpo, através das doenças que foram aparecendo, doenças, né? Obesidade, a parte da endometriose mesmo, foi dizendo, para, agora é o seu movimento de parar, agora você precisa parar. Eu cheguei a ficar com dor no joelho por causa da obesidade, né, na coluna, não Sim. conseguia ficar sentada muito tempo. Até hoje eu não consigo ficar sentada muito tempo, mas também eu acho que é por causa de hiperatividade. Não, é outro processo hoje em dia que Uhum. eu sinto, né? Não é com relação a essa parte do corpo. Mas a gente precisa ouvir o nosso corpo, né? Ouvir o nosso momento e acolher de forma bem tranquila esses movimentos. Então, essa experiência que a gente passou aqui, com você precisando se ausentar, mostra isso para as pessoas, né? Que todos nós temos esses movimentos e que a gente precisa olhar para eles. Isso é muito bom. Então, eu fico muito Ai, que feliz quando a por você gente ter olha, a passado por gente se isso. liberta num nível, gente. Não existe transformação sem um momento de recolhimento. Não existe transformação sem caos. Quando a gente respeita esse movimento, as mudanças e as transformações que a gente busca acontecem muito mais rápido e de uma forma efetiva. Quando a gente não respeita isso, a gente sai atropelando as coisas. E aqui eu não estou dizendo que todo mundo vai lidar com isso da mesma forma, não. Não é isso, mas é principalmente entender o seu ritmo, entender a sua necessidade, entender a forma como você funciona. E aí eu recomendo fortemente que você procure ajuda profissional, porque se você tentar fazer isso sozinha, as vozes na sua cabeça, que são da sua família, da cultura, da sociedade, de todo lugar que você está acostumado, vão te deixar muito perdido, muito confuso em relação a isso. E aí uma pessoa de fora com um olhar treinado para isso pode te ajudar de fato a perceber isso de uma maneira diferente e te ajudar a te sustentar nesse processo. Porque isso é extremamente importante, o ser sustentado, o manter esse movimento para que as coisas realmente possam culminar nessa transformação que você está buscando, nessa resposta que você está buscando, ou nessa mudança que você está buscando, e etc. Né? Então, ter essa percepção, esse olhar diferente, faz toda a diferença para que a gente não fique patinando, não fique que nem um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque aí começa o movimento e para porque volta para o movimento passado. Ah, não, tá tudo errado, eu fiz alguma coisa errada, ou então não deveria ser assim. E não, na verdade é assim mesmo. É caótico, é desafiador, é problemático, é todas as coisas que você não queria vindo à tona, e aí quando você tem essa sustentação nesse processo, ele passa. Agora, se você volta atrás, você vai passar por isso novamente, e novamente, e novamente, e novamente, e novamente, até que um dia você resolva realmente mudar esse ciclo. Se você não conseguir mudar ele, ele não vai mudar. Ai, gostoso falar Muito disso. real, muito verdade isso. Nossa, muito, muito Que sério, né? gostosinho. Mas vamos E, lá. e é muito importante, é muito real. E por que a gente repisa tanto? Porque é muito importante, né? A gente tem a síndrome do não podemos errar, do perfeccionismo, né? Toda a Uhum. humanidade tem essa questão, né? Então, quanto mais a gente olhar para que é possível, a gente erra, a gente
causa problema pra gente, para as outras pessoas, que isso é natural, pode não ser normal, e talvez a gente não precise olhar com isso como com normalidade, mas é natural, isso é do ser humano. Então, quando a gente olha para esse lugar de natural, as coisas já modificam. Hoje a gente está no trecho do livro que é Irritados ou Retraídos. Não sei se você já chegou aí. Já Estamos na cheguei. mesma página? Estou na página aqui 74. Posso começar daqui? Bom, pode, por Bora lá, então. favor. Irritados ou retraídos? Não pretendo simplificar algo tão complexo quanto a reação à vergonha, mas devo dizer que, quando se trata de homens, parece haver duas reações básicas: ficarem irritados ou retraídos. É claro que, assim como as mulheres, quando os homens aprendem a lidar com a vergonha, isso muda e eles passam a reagir com consciência, autovalorização e empatia. Mas sem essa tomada de consciência, quando os homens sentem aquele surto de inadequação e insignificância, eles geralmente respondem com raiva ou se retraem completamente. Depois de ter coletado dados suficientes nas entrevistas para começar a identificar temas e padrões marcantes, agendei reuniões com terapeutas homens especializados em comportamento masculino. Eu queria ter certeza de que não estava filtrando o que tinha escutado dos homens com base em minhas próprias experiências. Quando consultei um desses terapeutas sobre o conceito de irritados ou retraídos, ele me contou a seguinte história para ilustrar a questão. Quando estudava no ensino médio, ele aceitou o desafio de entrar para o time de futebol americano do colégio. No primeiro dia de treino, seu técnico dividiu o grupo de garotos em duas equipes e mandou que se posicionassem. Ele tinha crescido praticando esporte em seu bairro, mas esta era a primeira vez que se perfilava em um campo, com uniforme e proteções, frente a frente com garotos cujo objetivo era derrubá-lo. O terapeuta me disse: de repente, fui tomado pelo medo. Comecei a pensar quanto machucaria me chocar com aqueles garotos bem maiores do que eu, e acho que o medo transpareceu no meu rosto. Enquanto tentava disfarçar o medo, o treinador gritou para ele: não seja maricas, fique na posição. Ele disse que a vergonha então tomou conta de seu corpo todo. Naquele momento, ficou muito claro para mim como o mundo funciona e o que significa ser um homem. Não ter permissão para sentir medo, não ter permissão para demonstrar medo, não ter permissão para ficar vulnerável. Uau. Quando lhe perguntei o que fez em seguida, ele me olhou nos olhos e disse: eu transformei meu medo em raiva e fui com tudo para cima do cara na minha frente. Funcionou tão bem que passei os 20 anos seguintes da minha vida transformando meus medos e vulnerabilidades em raiva e atacando todos que estivessem por perto. Minha esposa, meus filhos, meus funcionários. Eu não conhecia outra maneira de disfarçar o medo e a vergonha. O medo e a vulnerabilidade são emoções poderosas. Não há como simplesmente ignorá-los. Você tem que fazer algo com eles. O terapeuta então concluiu: comecei a fazer terapia quando minha raiva saiu do controle e passei a beber demais, prejudicando meu casamento e o relacionamento com os meus filhos. É por isso que trabalho com isso hoje. A resiliência à vergonha, com os 4 elementos que vimos no capítulo anterior, tem a ver com um meio termo, uma opção que nos permita abraçar o momento e encontrar a coragem emocional de que precisamos para reagir de uma maneira que não contrarie nossos princípios. Uau. É muito interessante trazer isso aqui, porque assim, por mais que isso seja a experiência de um homem, eu me identifico tanto com isso. Tanto, porque eu também não fui muito autorizada a sentir as coisas e ter vergonha e etc. Então, o que eu fazia com as pessoas zombando de mim, principalmente a minha família, porque essa era a forma que eles também sabiam lidar com isso, era criando força através da raiva. E agindo através da raiva. E assim, ok, aqui a gente entende que existe uma diferença muito significativa entre homens e mulheres na forma de lidar com isso, mesmo a gente, em tese, tendo mais permissão. Mas quantas mulheres não tiveram? E aqui eu não quero tornar isso sobre mulheres, tá, gente? Estou só falando mesmo sobre a minha experiência. E aqui, os homens de plantão, gostaria de saber a opinião de vocês, assim, né? Como que é isso daí para vocês, como é que vocês se sentem. E é uma coisa muito recorrente da gente perceber, realmente, os homens lidando com a vulnerabilidade, com raiva, com a irritabilidade, com a agressividade, com violência, ao invés de lidar com isso com resiliência, ou com empatia, ou com compaixão, ou com acolhimento e etc. E também vai muito aquilo que a gente tava, que você estavam conversando na semana passada,
sobre a sociedade não tolerar, né? Que o homem seja vulnerável, que o homem seja fraco, e a sociedade, e as próprias mulheres, e as próprias pessoas no contexto, e etc. Quem que nunca ficou irritado de ver a vulnerabilidade de outra pessoa, né? É uma Principalmente de um questão homem. não só de vulnerabilidade, mas o homem ele foi preparado para ser agressivo, né? Existe uma questão natural do homem, a agressividade que é natural, tem a ver com testosterona, com os hormônios, tem a ver com os Uhum. hormônios do homem, mas socialmente falando, culturalmente falando, o homem desde muito pequeno ele é preparado, né, para ele não brincar em casa, para ficar na rua, para poder extravasar a agressividade. Eu tenho filho homem e filha mulher, né? Então eu passei pela criação dos dois. E o Ícaro, ele tem 13 anos, tem 1,90 m quase hoje em dia, né? E ele foi uma criança que ele brincou com bonecos dentro de casa. Ele não tinha uma boneca, tá, gente? Eu nunca dei uma boneca para o meu filho. Mas ele tinha os ursinhos, ele tinha os brinquedos, ele ficava brincando dentro de casa. O Ícaro, ele sempre foi uma criança que a gente queria que ele fosse sensível às pessoas, que ele não Uhum. fosse só uma pessoa agressiva, né? Porque ele é agressivo já, ele tem uma natureza brava, uma natureza Uhum. briguenta. Então, se a gente potencializasse isso, ele ia ser uma força potencializada agressiva. Então a gente Sim. falou, não, a gente precisa equilibrar. Tanto que a gente até tentou que ele fizesse arte marcial antes, mas ele não dava certo e agora ele tá no jiu-jitsu. Ele tá no jiu-jitsu e tá amando, tá fazendo com o pai jiu-jitsu, que é uma forma também de canalizar essa agressividade, essa Sim. vergonha, Fazer né? E todas disciplina, né? essa disciplina, essa raiva, todas essas emoções primárias. E eu tô falando isso porque a gente tem que olhar para como a gente está cuidando, né, dos nossos filhos, como a gente está Com criando certeza. as nossas gerações, né? Então, assim, às vezes a gente foca muito também de como a gente foi criado e como a gente está criando, como que estão as crianças que estão no nosso entorno. Então Sim. fica a dica aí para a gente olhar se a gente está permitindo para que esse menino, para que essa criança, se ele possa ser realmente vulnerável, ser verdadeiro, se ele possa contar com o nosso apoio. Como é que a gente está olhando para isso, né? Então fica aí um alerta. A Sarah tá numa fase que ela descobriu a vergonha, né? E Olha assim, lá. tá sendo muito engraçadinho lidar com isso, porque é um sentimento real, é uma coisa presente, né? E ela fala pra mim, mamãe, eu queria que a vergonha não existisse. E aí eu falo pra ela, filha, não tem como não sentir vergonha. O que você pode fazer é lidar com isso de uma forma que ela não prejudique a sua vida. Então, a vergonha, ela é um sentimento que te coloca diante de uma situação que você se acanha, mas ela não é o resultado das coisas, ela não é resultado de quem você é. Ela é um movimento apenas, ela é um sentimento, até mesmo porque ela está numa fase de se descobrir. E conforme a gente vai se percebendo com mais clareza, a gente vai sentindo mais vergonha. Isso é muito natural no desenvolvimento do ser humano, né? E aí Sim. um dia ela falou assim para mim, e quando eu tiver alguma coisa que eu tô sentindo muito vergonha, eu falei, você conversa comigo? Aí ela falou, mas se eu tiver com vergonha de você também. Aí eu falei, olha, você vai precisar conversar com isso apesar da sua vergonha, porque essa é a única forma que eu tenho de realmente poder te ajudar com isso. Então, Sim. com a mamãe vai ser um treino. Você vai treinar a passar por essa vergonha, treinar a superar ela, para que as coisas fiquem mais fáceis quando você estiver lidando com outras situações. Só que assim, a gente tem que falar isso nesse lugar de quem realmente não vai expor a criança quando ela comentar sobre isso. E esse é um cuidado que a gente precisa ter com, mas muito, muito, muito cuidado mesmo, porque ninguém aprendeu a lidar com a própria vergonha. Então, para a gente ir lá e reprimir a vergonha da criança é muito fácil, é muito natural, porque foi o que a gente aprendeu a fazer. E é inclusive o que a gente faz com as pessoas no nosso entorno no dia a dia. Quando alguém está vulnerável, o que, que você faz? Se você entende que aquilo é uma coisa ruim, se você está desconfortável com aquilo que está acontecendo, você vai colocar a pessoa de novo dentro da caixa dela, porque você não quer ter que lidar com aquilo que ela está te mostrando. Então, isso é muito complexo, né? Muito. Eu também treino e sofro muito exatamente por não conseguir ser agressivo. Olha só.
Que Que coisa, interessante né? isso. É, a gente Interessante. nem, a gente nem imagina, né? Isso é uma coisa que precisa olhar com carinho, né? Às É, mas vezes tem é a ver muito. com as definições, Bruno. A gente, o que que a gente é hoje, né? A gente é hoje exatamente o pensamento e as ações oriundas do que a gente tem de referência, o que a gente viveu Sim. na nossa vida. Então dá uma olhadinha, porque às vezes essa dificuldade ela tá impregnada nessas formas, né, É. no que veio antes, né? Fala um Às pouquinho vezes a aí, pessoa Ana. Às vezes a pessoa tem tantas experiências negativas em relação à agressividade dos homens, ou das mulheres também, né? Que ela faz um movimento inverso. Ela olha para a agressividade como uma coisa a ser evitada e não como uma parte inerente do ser humano, né? Porque todo mundo é agressivo em algum nível. E todo mundo precisa ser a gente. É a mesma coisa que falar, ah, eu não sou narcisista. Claro que você é. Todo mundo é. Em algum nível a gente precisa ser para poder sobreviver, inclusive. É claro que tudo tem limite, tudo tem equilíbrio, tudo tem. E aqui eu não estou falando de uma questão patológica, eu estou falando de traços de personalidade. Estou falando de posturas diante da vida. E o narcisismo é uma parte inerente de todo ser humano. E se você não tem um pouquinho de narcisismo, você tem um problema grave. E é extremamente importante que você olhe para isso. Muito louco, né? É. Porque daí já é psicopatia, né? Não, Não? não, O não, não, que não. que seria? Narcisismo, quando a gente está falando de psicopatia, a gente está falando de transtorno de personalidade. Aqui eu estou falando Não, de uma quando não parte. tem. Quando Quando não não tem tem, assim, ah, não, não, não. Aí é aquela pessoa que é boazinha demais. É aquela pessoa que se sim, anula, que se coloca só para os outros e tudo mais. Só que é o seguinte: se você não for nem minimamente narcisista, você não vai nem fazer pelo outro, porque não tem porquê. Porque a pessoa que faz muito pelo outro, normalmente ela está buscando alguma coisa com aquilo também. E se você não tiver, tipo, quer ser bem visto, quer ser amado, quer ser querido, quer ser, enfim, tem todas essas dinâmicas, né? Se você não tiver um pouquinho de narcisismo, você não faz isso. E aí vai falar, nossa, mas o narcisismo, ele também tem uma postura de vitimismo. Tem os dois extremos, né? Ou a pessoa se faz de vítima, ou aquela que é a pessoa que é vítima o tempo todo, de todo mundo, com tudo que acontece, tudo é em torno dela, ai, tadinha, ela fica doente, ou isso ela... também é narcisismo, né? Isso é narcisismo. É. É que é um extremo, né? E aí o outro extremo é aquela pessoa que só pensa nela, que ela é a melhor, ela usa todo mundo, ela passa por cima de todo mundo. São esses dois extremos. No meio, tá, gente? Seres mortais, seres normais, né? E se a gente levar em consideração que sem narcisismo a gente não busca aquilo que é importante pra gente. A gente nem levanta da cama e escova o dente. O que faz a gente fazer isso é justamente ter um nível de individualidade e de narcisismo que faz a gente olhar para a gente, para aquilo que a gente quer construir, etc. Aí todas as outras coisas ali são nuances que a gente vai percebendo com o amadurecimento e tudo mais, né? Que vai transformando. Então, gente, quem vier falar assim, ah, eu não sou narcisista porque sou uma pessoa muito boa. Não é não. Você é assim, tá, querido? Você é narcisista, sim. Nossa, Bondade em muito excesso louco. costuma ser a máscara do medo de rejeição, exatamente. Uau. Exatamente. Temos Olha como algumas nós... pessoas chegando aqui, a Carla, o Regis. Bom Sempre dia muito. para todos que está chegando, queridíssimos. Bora Já continuar? aproveita e compartilha, Isso Regis. aí, Quais são os gente. seus momentos de vergonha? Né? Compartilha com a gente, como é que é isso? Você sente vergonha também? Homens que estão aí nos assistindo. O Bruno já comentou sobre a agressividade, que a gente falou aqui um pouquinho. Mas e sobre essa vulnerabilidade, ser vulnerável? Você podia ser vulnerável quando era criança, homem que está aqui nos assistindo? Comenta aqui pra gente. É muito legal Compartilha. ter essa oportunidade de trazer os homens para falar também um pouquinho sobre isso, porque normalmente em lugares de autoconhecimento a gente vê muita mulher, né? Muita Em- mulher. mas porque a gente tem mais permissão de fato para poder ser vulnerável e falar dos nossos sentimentos e poder transformar isso. Mas a gente, para viver em uma sociedade em que de fato exista o equilíbrio, a gente também precisa que os homens estejam disponíveis para isso. E aqui a gente está construindo um espaço seguro para que vocês fiquem à vontade para falar sobre as questões de vocês e a gente poder conversar sobre isso com um pouco mais de proximidade, principalmente, né, de respeito, de empatia, de compaixão, que é tão necessário para que a gente faça essas transformações. Com Mas certeza. bora continuar. Bora Bora. continuar, que eu adoro tagarelar. Tava sentindo falta, eu quero continuar. Isso mesmo. Sou tão exigente com os outros quanto sou comigo mesmo. Isso aqui, ai Deus, isso aqui já aperta, né, no pezinho.
Já. Assim como o pai que podou o talento de seu filho artista ou o treinador que pegou pesado com seu time de garotos, as mulheres também podem ser muito duras com outras mulheres. Somos exigentes com as outras porque somos muito exigentes com nós mesmas. É exatamente assim que o julgamento funciona. Achar alguém para rebaixar, julgar ou criticar se torna uma maneira de escapar da teia ou de desviar a atenção. Se você está se saindo pior do que eu em alguma coisa, imagino que minhas chances de sobrevivência sejam maiores. Ó, o Regis está comentando aqui, não podia nem expressar qualquer tipo de vulnerabilidade. Olha aí. Isso é muito pesado, isso é muito duro, né? É, Estou comentando aqui dele porque a gente já vai mudar de assunto de novo, né? A gente vai acabar saindo um sim, pouco da questão da vulnerabilidade masculina. Mas bora lá, vamos continuar. Meu marido opa. e eu conhecemos alguns salva-vidas e professores de natação. A grande regra do salvamento é utilizar todos os recursos possíveis antes de saltar e tentar tirar alguém da água. Mesmo que seja um exímio nadador e que a pessoa que está em dificuldade tenha a metade do tamanho dele, alguém desesperado fará tudo para salvar a si mesmo, para conseguir manter o fôlego, inclusive empurrar o salva-vidas para o fundo no seu esforço de sobrevivência. O mesmo acontece com as mulheres na teia da vergonha. Estamos tão desesperadas para nos livrar da vergonha que ficamos constantemente atacando as pessoas à nossa volta quando nos sentimos ameaçadas. A ironia é que a pesquisa revela que julgamos as pessoas nas áreas em que nós mesmas somos vulneráveis à vergonha, atingindo sobretudo quem está fazendo as coisas pior do que nós. Se me sinto bem em relação à educação dos filhos, não tenho interesse em julgar as opções de outras pessoas. Se me sinto confortável com meu corpo, não saio por aí zombando do peso ou da aparência de ninguém. Somos cruéis umas com as outras porque usamos essas mulheres como alvo de nossas próprias insatisfações, com as deficiências vergonhosas que carregamos. Isso é nocivo e ineficaz. E se olharmos para o bullying nas escolas, é também contagioso. Nós ensinamos esse falso mecanismo de sobrevivência para nossas filhas. Aqui eu posso falar de um outro nome que isso aqui tem: projeção. Projeção é colocar no mundo do outro uma coisa que é do meu mundo. Então eu vou julgar a pessoa de acordo com a minha régua. Eu vou julgar a pessoa de acordo com aquilo que eu entendo que é bom, que é ruim, etc. Por isso que eu sempre falo aqui, sempre vou falar. Se importar com o que os outros falam sobre você é literalmente dar permissão para a pessoa, para você ser jogada dentro do precipício dela. E a gente não muda a opinião das pessoas. A gente não muda a forma como as pessoas enxergam a gente, exatamente porque as pessoas estão vivendo de acordo com aquilo que elas têm de referencial, com aquilo que elas têm de recurso e de experiência e de repertório delas, não o seu. Então, quando Isso. alguém vem e ofende você, ela não está falando de você, ela está falando dela. E aí é onde a gente traz do tipo, isso daí te incomodou, então tem alguma coisa que ressoa em você, mesmo que não seja o tema em si, mas a necessidade de aprovação, por exemplo. Agora, se não te incomodou, é porque realmente não faz o menor sentido no teu mundo isso, e assim, libertador, né? Libertador. Então, Eu acredito muito na ressonância, Ana. A gente já falou isso algumas vezes. Vou trazer essa pinceladinha rapidinha para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu acho que é importante. Eu acredito que muitas coisas que nos acontecem são reflexos de nós. Então, tem a ver com exatamente esse ponto que você tocou agora. Te incomodou? Causou alguma coisa dentro de você? Então, você precisa olhar por que que você passou por esse movimento. sim. Ah, não, não tem nada a ver comigo, a pessoa é louca, né? Modo de dizer, mas tipo, a pessoa falou alguma coisa que não me atingiu, nada, então é dela. É Uhum, tão fácil separar isso, é sim. dela. Ela precisava que você se alterasse para que ela tivesse para que ela pudesse olhar para o comportamento dela. Só que como não deu liga, não vai acontecer. Eu Exatamente. acredito muito nessa questão do MIT para os problemas. Então, assim, não tem como. E aí a gente tem que falar, né? A gente para um pouquinho para falar sobre a aliança divergente, porque o Elton explica isso de maneira tão clara, né? A teia de acontecimentos que ele fala é tão Sim. clara. E essa questão da ressonância e do match, da necessidade que as pessoas têm de se encontrar para que as coisas dê certo. Dê certo mesmo o errado, viu, gente? Não é dê certo Sim. só coisas boas. Mas para o errado dar certo, você precisa, num dia que você precisa de um problema, você precisa encontrar com outra pessoa que também precisa do problema. Inverso.
Sim. Porque se não, não tem como o problema acontecer. Então a gente tem que prestar muita atenção realmente na ambiência, nas pessoas que a gente convive, no que a gente realmente quer, quais são as nossas referências, para a gente poder não projetar no outro e não ser objeto dessa projeção. Sim. Porque isso que a Ana falou é muito importante. Às vezes a gente está projetando no outro questões nossas, de vulnerabilidades, mas às vezes a gente está sendo objeto de projeção. Às vezes a outra pessoa está projetando na gente. Se fez sentido pra gente, no sentido de machucou, magoou, causou alguma coisa, é porque a gente tem algo relacionado àquela projeção para a gente poder olhar. Então Sim. fiquem atentos a isso. Doeu, você olha para isso daí, porque alguma coisa tua tem aí sim, e enquanto você ignora, você não consegue mudar o que acontece lá de fora. É, muito bom. E isso é muito legal, porque assim, as pessoas, nossa, mas isso é tão difícil. É, cara, mas isso vai acontecer de qualquer forma, vai estar na tua cara. Isso vai estar na tua cara o tempo todo dizendo para você, ó, tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui, tem um problema aqui. Na hora que você passa realmente a olhar para isso, e entender isso e a lidar com isso de alguma forma que ressoe de fato daquilo que você quer, isso para de acontecer, para. Depois que você realmente fala, ah, tá bom, já nem me importa mais, não faz mais diferença, realmente não é uma questão. Aí para de acontecer. Aí você consegue ancorar naquilo que você precisa. Por isso que eu falei logo no começo sobre essa questão dos processos de transformação. Porque volta para esse lugar do tipo, ah, mas eu não consigo enxergar de uma forma diferente, eu não consigo entender o que está acontecendo aqui. O repertório que eu tenho é insuficiente para olhar para isso de uma forma diferente ou para poder entender o que está acontecendo aqui de verdade. E é por isso que é tão importante ter ajuda, porque isso acelera o teu processo e faz com que você pare de cair sempre nos mesmos buracos e de ficar correndo atrás do teu próprio rabo e não ir a lugar algum com isso, porque vai acontecer. Vai ser um problema de novo. E o que, que você vai fazer com isso? E que forma você vai interpretar, enxergar e mudar e se libertar dos sentimentos que estão te prendendo a esse tipo de situação e etc. Que, isso é muito lindo, gente. Isso é muito lindo, muito transformador. É muito gostoso. Muito Mas bom. bora lá, vamos continuar. Olha, gente, não estou nem olhando pro relógio hoje. Nas minhas entrevistas com professores e diretores de escola, surgiram dois padrões que se relacionam diretamente com esse tema. O primeiro padrão é que, muitas vezes, as crianças que se envolvem com a prática do bullying ou competem por posição social degradando as outras têm pais que se comportam da mesma maneira com elas. Sim. Quando se tratava de garotas, a frase que surgia com frequência nas entrevistas era: os pais delas não estão preocupados com seu comportamento, eles têm orgulho de que ela seja uma garota popular. Um diretor comparou essa atitude com a dos pais que primeiro perguntam: bem, pelo menos meu filho ganhou a briga? O outro padrão que surgiu apenas nos últimos 2 anos da pesquisa é a idade em que isso acontece. Quando eu comecei esse trabalho, o bullying ainda não era um tema relevante na sociedade, mas como pesquisadora da vergonha, eu já dava importância a isso. Escrevi sobre o assunto na página de opinião do jornal Houston há mais de 10 anos. Na ocasião, meu foco eram os adolescentes, porque a coleta de dados apontava a adolescência como a idade em que esses casos mais ocorriam. Nos últimos anos, entretanto, constatei que muitos meninos e meninas têm se envolvido nesse padrão de comportamento já nos primeiros anos escolares. Como romper esse círculo vicioso? Talvez dando o exemplo de que a solução para se livrar da vergonha não é denegrir pessoas que estejam na mesma situação que nós, mas, ao contrário, darmos as mãos e tentarmos sair dela juntos. Por exemplo, se estivermos em um cinema e observarmos uma mãe com o filho gritando, fazendo manha e jogando pipoca no chão, nós temos uma escolha. Se escolhermos usar esse momento para confirmar que somos pais ou mães melhores e que ela está presa na teia de uma maneira que não estamos, iremos lançar olhares de desaprovação e seguir nosso caminho. Porém, a outra escolha é olhar nos olhos daquela mãe em dificuldade de maneira compreensiva, tentando transmitir com um sorriso amigável a mensagem: você não está sozinha, já passei por isso. E assim fazê-la se sentir mais acolhida e segura. Isso é empatia, e empatia requer vulnerabilidade, pois sempre corremos o risco de levar um fora, mas ainda assim vale a pena. O número crescente de homens e mulheres dispostos a correr o risco da vulnerabilidade e partilhar suas histórias de vergonha me dá muita esperança. Vejo isso em atividades de aconselhamento formais e informais, nos blogueiros que usam a tela para dividir suas experiências com os leitores,
nas escolas que não só estão se tornando cada vez menos tolerantes com o bullying entre os alunos, mas também estão chamando a responsabilidade os professores, os inspetores e os pais. Os adultos estão sendo cobrados a promover o modelo de sanidade emocional que tanto querem ver nas crianças e nos jovens. Há uma transformação silenciosa acontecendo que está nos levando de afrontar o outro para nos aproximar do outro. Sem dúvida, essa transformação exigirá saber lidar com a vergonha. Se estivermos dispostos a ousar grandemente e a nos arriscar ficando vulneráveis, nos libertaremos da teia e reconheceremos nosso valor. Ai, que bonito, gente. Que bonito. Vou até já deixar separadinho aqui por hoje, a gente para a leitura aqui, a gente vai fazer alguns comentários, porque senão a gente passa demais do horário. Mas, assim, esse é um movimento muito real, principalmente hoje em dia com rede social, com influencer, com as pessoas expondo mais as próprias vidas e a gente entendendo que a gente se reconhece nos mentores, por exemplo, dos nossos mentores, no caso nós também, né? De trazer essa parte do processo, de parar de mentir sobre o processo, né? De parar de passar uma imagem de perfeição. Tem muita gente que eu atendo que, assim, todo mundo, em algum nível, tem medo de errar, ou tem medo de mostrar que errou, não tolera o erro de forma alguma. E eu sempre trago para essas pessoas a percepção do tipo, quando foi que você viu alguém errando, assumindo o erro, e quando foi que você aprendeu a lidar com isso de uma forma honesta? Como é que você pode se julgar tanto por uma situação que você não sabe como lidar porque você não tem repertório? Então, a gente ter essa compaixão com a gente de reconhecer que muitas vezes a gente só não sabe o que fazer com isso, e a gente entendeu que aquilo era uma coisa muito ruim, muito feia, muito abominável, né? Errar é abominável, quando na verdade errar é parte natural do processo. Mas, volta para esse lugar, quem teve pai e mãe que errava dentro de casa e assumia? A maior parte das pessoas que eu atendo, elas trazem, inclusive, essa experiência, né? Minha mãe errava, colocava a culpa em mim, aí quando via que a culpa não era minha, mesmo assim ela não reconhecia que eu não estava certa, que eu não tinha feito nada errado. Então as pessoas aprenderam a se relacionar com a vida através do erro, mesmo não estando erradas. E aí como é que se assume o erro? Que é puta injusto. Isso Nossa. forma uma cisão na estrutura emocional da pessoa e até mesmo de reconhecer uma coisa que está ali muito distante, entre aspas, da realidade dela, que é muito desafiador mudar isso. Mas e isso é muito foda, porque a pessoa chega na vida adulta mentindo para ela mesma. Que assim, não, mas eu não posso assumir meu erro. Mas eu não posso reconhecer que eu errei. Mas se a pessoa perceber que eu errei, ela vai deixar de gostar de mim, eu vou deixar de ser importante para ela, eu vou ser uma pessoa inferior e tudo mais. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É claro que em alguns grupos isso vai acontecer sim. Ninguém está aqui para falar que a gente vive num mundo perfeito, porque isso não é verdade. Mas a questão é com que tipo de pessoas você quer se relacionar, em que ambientes você quer estar, quem você quer ser. Você quer ser a pessoa que tem que fingir que não errou para poder ser aceita? Ou você quer ser aceita na sua honestidade, na sua vulnerabilidade, no seu erro e principalmente na sua possibilidade de crescimento, de evolução e de amadurecimento, né? Você já estava vendo umas meninas postando uns vídeos tipo assim, a menina no processo de emagrecimento e ela postando lá academia, dieta, aquela coisa toda, né? E ela posta assim, quem são os caras que me elogiam, quem são os caras que me criticam? Aí vai lá os caras que criticam, aqueles caras bem Jurandir, né? Que não se cuida, que não tá nem aí com nada, que só lá para criticar mesmo, como até a Brené fala aqui, né? Quem são as pessoas que criticam? São aquelas que buscam de alguma forma se sentir menos, melhor, atacando o erro do outro, porque assim elas podem sobreviver em relação àquilo, né? E quem são os caras que elogiam? Os caras que treinam, os caras que fazem dieta, os caras que estão com shape em dia, todas essas coisas, né? Então, assim, querendo ou não, a gente tem... sabem o quanto é difícil. Exatamente, a pessoa que está vivendo o processo. É. Exatamente. Então, isso é que é legal, porque pessoas, elas vão estar mostrando para você o tempo todo aquilo que é o mundo delas. Com quem que você vai se conectar? Você vai se conectar com a pessoa que julga o seu erro da mesma forma que você tem feito consigo? Porque é essa mensagem que as pessoas trazem pra gente. E aí não adianta falar, ai, nossa, mas aquela pessoa é tão ruim comigo. Tá, e por que raios que você tá aí ainda? Porque em algum nível você precisa daquilo, você alimenta alguma parte tua com aquilo. Que seja a parte que se sente inferior.
que sente a parte que se sente incapaz, a parte que sente que não é o suficiente, a parte que se sente culpada, a parte que sente medo, alguma coisa dentro de você é alimentada por aquilo. E é para isso que a gente precisa olhar. Ah, a parte que sente que não merece coisa boa, que não merece gente boa, que não merece uma vida boa, que, enfim, né? E aí, quando a gente olha para essa parte, a gente perdoa essa parte, a gente transforma essa pessoa deixa de ser necessária. Essa Sim. pessoa não precisa mais existir na tua vida. A não ser que você esteja na internet, porque hater é muito bom, né? Fala aí, É, Marcela, para a do internet, teu hater é engajamento muito recente bom. com o hater. Mas na vida real, não, né, gente? Porque é muito louco isso, né? Às vezes a gente passa por algumas relações que a gente só está na relação porque a gente acredita que a gente tem que agradecer algum movimento que já aconteceu há 10 anos atrás, há 50 anos atrás, e aí a gente fala, não, não, ela não fez isso de modo adequado, mas vamos relevar, porque já aconteceu isso de bom. Vamos relevar, porque aconteceu isso de bom. Gente, cuidado, cuidado, porque essa falsa gratidão, esse agradecimento, na verdade, pode estar mascarando uma ausência de merecimento. Exatamente. Pode estar mascarando um movimento seu onde você não permite que você seja feliz. Tem pessoas boas do seu lado, pessoas que realmente te instigam, te desafiam, porque também pessoa boa não é aquela pessoa que diz amém para tudo, né, gente? Uhum. Vamos falar a real. A pessoa boa que está do seu lado no seu grupo é uma pessoa que ela vai aplaudir, sim, quando tem que aplaudir, ela vai criticar quando tem que criticar, ela vai falar podia ser diferente, mas eu tô aqui. Então, observem bem direitinho quem são as pessoas que estão na sua volta, o quanto que vocês estão entregando realmente, né? Então, quando a gente fala de vergonha, de vulnerabilidade, olhar para qual é a nossa ambiência faz muita diferença, né? Uhum. Olhar para tudo aquilo que a gente está vivendo. Será que a gente está vivendo movimentos onde a gente está tendo mais motivos para ter vergonha e para se Uhum. sentir vulnerável? Ou a gente está tendo movimentos aonde a gente se sente mais fortalecido, encorajado e podendo caminhar aí para frente, adiante. Então, observe isso com Respeitado. carinho. Hã? Respeitado. Respeitado, né? Então, olhem bem para isso, né? Se a pessoa. Gente, não adianta. Passa 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. Se a pessoa te desrespeitou uma vez, meu bem, ela vai te respeitar de novo. Não Vai. adianta. Ela pode até ter mais momentos de respeito, mas ela vai fazer alguma coisa, porque ela já foi até esse caminho. É igual eu que já cheguei a 150 quilos. Eu já cheguei a 150 quilos, para eu voltar lá é um pulo. Por quê? Porque meu corpo já sabe o caminho. Meu corpo já tem as sinapses neurais necessárias para poder alcançar aquilo lá. Então, aquilo para ele é confortável, é cômodo. Como ele já chegou até aquilo, ele pode chegar de novo. Então, precisa ser feito um trabalho de consciência, de ações e de reprogramações para que a gente não cometa os mesmos erros, ou seja, vá pelo mesmo caminho, às vezes não é erro, mas ir pelo mesmo caminho para alcançar o resultado. Então, fiquem de olho nisso também. Quais são o que é aquilo que você acredita? Para a gente não falar palavras técnicas e bonitas aqui, mas o que está lá dentro de você que você acredita realmente? Hoje a gente podia deixar um exercício com relação à vergonha, né? Poder. O que você acredita que realmente é, é. O que você acredita quanto a você poder sentir ou não sentir vergonha? Isso é possível ou não? Você permite se sentir envergonhado ou não? Eu sou uma pessoa que eu sou meio sem vergonha. Então, assim, não é que eu não tenha vergonha, é que a vergonha não me causa um quentinho na bochecha, um frio na barriga, mas tá, é isso. Tipo, vou passar vergonha do mesmo jeito. A vergonha não é algo que me impede. Ser perfeccionista me impede mais do que ter vergonha. Uhum. Querer fazer as coisas certas e exatamente certas e não poder errar
me paralisa. Agora, vergonha não me paralisa. Tipo, vergonha, tudo bem. Tipo, é algo que pra mim é natural. E não era por falta da minha mãe falando que eu fazia ela passar vergonha. Porque eu fazia muito minha mãe passar vergonha. Eu era uma criança que fazia muita coisa errada. Tipo, eu era a criança que dançava a dança da Xuxa em cima do guarda-roupa. Então, então assim, eu era uma criança super espoleta, vivia com o joelho ralado, vivia correndo atrás de pipa, cachorro, bicicleta. Eu era uma menina que não tinha nada de feminino. Eu nem podia usar saia, porque assim, eu ainda, né, fazia minha filha usar saia com shorts. Eu falava, você vai usar saia sim, menina tem que usar saia. Mas se você quer brincar, você quer ser espoleta, usa shorts, pronto, tá resolvido, mas usa saia. Então a Bia sempre usou saia. Mas eu não, eu era uma criança, uma adolescente, que eu não podia usar saia, porque se eu usar saia eu ficava com a perna aberta, eu não sabia fechar a perna, eu não sabia fazer pose de feminina. Hoje eu sei colocar a mão assim, fazer uma pose feminina, mas antes eu não sabia. E assim, o quanto que isso poderia ter causado bloqueios com relação à vergonha. E para mim não causou, porque acho que eu treinei muito, e daí não causou bloqueios com relação à vergonha. Às vezes a Mas o que é vontade de viver é muito maior do que a vergonha, né? com certeza. E E aí é a gente isso que vai, é vamos importante. pôr um story hoje, vamos pôr um story de comentário, principalmente, não, homens e mulheres, tanto faz. O que que para você é vergonha? Pra gente ver o que que vem por aí, pra gente poder colocar. O que que você acha? Eu quero que vocês coloquem uma frase. A vontade de viver é muito maior que a vergonha. Eu tô até anotando aqui. A vontade de viver é muito Maior do que a maior vergonha. que a E marca a vergonha. gente, tá? Vocês são maravilhosos. Eu quero ver todo mundo superando a vergonha hoje nos stories. E aí eu vou abrir uma caixinha no IHC falando, comente aqui qual sua vergonha. Qual sua vergonha? Não precisa ser a maior vergonha, mas qual sua vergonha? Pra gente ver o que que aparece por aí. Eu acho que vai aparecer coisas assim muito legais. Se vocês não quiserem falar sobre a maior vergonha, porque às vezes pode ser um pouquinho desafiador, vocês podem comentar sobre uma superação de alguma vergonha que vocês tinham. Isso também é bacana. Que isso também Peraí, ajuda as como pessoas a se assim? conectarem, de olhar Um e falar, nossa, olha que legal, comentário? a pessoa passou por isso, ela conseguiu fazer diferente, né? Isso é bem bacana. Então, Mas aí assim, vai ter que comentar no direct com a gente, porque daí é coisa grande. não, mas aí, se quiser gravar um vídeo no Store, vê como vocês quiserem fazer. Se quiser mandar Tá pra bom, gente, a gente fica à comenta vontade. na próxima live, precisa deixar uns comentários, fazer o próprio Store, fique à vontade, façam da forma como vocês gostarem e, principalmente, façam da forma que vocês se exponham. Isso vai ser muito legal. Tomei coragem de gravar meus vídeos quando percebi que a vergonha era um pedágio a ser pago para onde eu queria. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Bruno, faz um storyzinho pra nós falando isso aí, marcando a gente, tão bonitinho. Muito legal. E ele mandou, Marcelo, eu mandei pra você o vídeo dele. Nossa, os vídeos dele são muito bem feitos. Não sei como que tem vergonha. Sim, Não tem que ter vergonha, te perde a vergonha na cara, né? Ou que nem falavam pra gente, cria vergonha na cara, cria vergonha na cara e vai reconhecer que o teu negócio é bom pra caramba, né? eu acredito nisso, que assim, vai com vergonha. Para mim é mais difícil ir com medo do que ir com vergonha. Então, assim, medo para mim é um negócio mais paralisante. Agora, vergonha não. E tanto de gravar, às vezes eu falo coisa errada, às vezes eu erro. E vamos embora, gente. Quem não erra, né? Não vive, não adianta. Essa é a vida. Bora. E é Vambora, isso, né, mais gente? um dia maravilhoso Mais um dia. aqui, a gente falando sobre a vergonha, a vulnerabilidade, a possibilidade de viver fazendo as coisas, errando, acertando, levantando, caindo. É por isso que aquele trem bala, aquela música trem bala fez tanto sucesso, né? Porque ela Sim. fala exatamente isso, dos movimentos da vida, que a vida é movimento. Então, se você está na escassez, se você não está se movimentando, se você não está produzindo, é porque você está morrendo, está sobrevivendo. E aí, você está vivendo ou está sobrevivendo? Se você quiser viver
e viver na felicidade, como nós vivemos, eu e a Ana, vem com a gente, segue as nossas páginas, segue o Instituto Happiness Coach. Logo, logo vai ter mais uma turma do Agentes da Felicidade. Esse Agentes da Felicidade, nós já fizemos uma turma, é um grupo muito específico, onde a gente fala os nossos pilares da felicidade. É não é um evento, mas é um grupo rápido, um curso rápido que vai ter como mentor eu, o Regis e a Ana, para a gente poder auxiliar vocês a viverem esse movimento da felicidade, a viver esse flow da felicidade, sabendo que nós temos picos, nós temos vales, mas qual que é a nossa grande busca? Que a gente esteja o mais tempo possível lá no alto, e quando a gente está passando pelo movimento do vale, a gente passa pelo movimento do vale, reconhece, mas não fica ali muito tempo. Essa que é a grande questão, ao meu ver, né, quando a gente fala de felicidade. Porque felicidade, gente, não é estar sorrindo o dia inteiro, não é ficar vivendo aquela positividade tóxica. Eu, na verdade, nem acredito muito nesses sorrisos que a gente fica vendo o dia inteiro, porque eu já fui a pessoa que fiquei sorrindo, sorrindo, sorrindo o dia inteiro, e lá por dentro eu estava morta, lá por dentro eu estava seca, lá por dentro eu estava realmente pensando só em coisas ruins. Então, o movimento não é esse. O movimento sorrir faz bem. Quando a gente faz esse movimento, a nossa fisiologia é tão linda, tão maravilhosa, que só esse movimento já altera já a nossa fisiologia. Então, é bom sorrir. É claro que sorrir é muito bom e temos que sorrir e sorrir sempre. Mas a gente precisa enxergar como que a gente está se comunicando, como que a gente está recebendo a comunicação. Mais coisas. Fala aí, Ana. Quais são as nossas farmacinhas do corpo? Quais são os movimentos que podem alterar o nosso corpo? E isso faz a diferença no nosso dia a dia. Às vezes, pessoal, só da gente ir lá no sol 5 minutos e colocar nossa mão para cima, erguer nossos braços e colocar nossa palma em contato com a luz do sol, a gente já altera o nosso corpo. Você já fez isso? Experimenta fazer isso um dia que você está para baixo, que você não está muito bem. Experimentar, entender que você não está muito bem e qual é o movimento que você precisa ficar melhor. Porque às vezes a gente tem que cumprir a agenda, a gente tem que cuidar dos nossos filhos, a gente tem que receber os nossos maridos. E como a gente vai fazer se a gente não estiver muito bem? Então, aprender a olhar para isso, aprender a olhar que agora eu não estou muito bem, eu preciso estar nesse movimento, como a Ana disse no começo do episódio de hoje. E agora eu vou sair desse movimento, porque eu já entendi, eu já elaborei, eu já vi porque eu tô aqui, e agora eu vou continuar a minha vida porque eu tenho sonhos para alcançar. Esse movimento é lindo e o Agente da Felicidade pode te ajudar a você melhorar isso. Eu sou suspeita, porque é nosso queridinho, a gente adora, ele é muito. É um método enxutinho ali, a gente passa 21 dias junto, mas é uma delícia. É um movimento muito gostoso e é aquilo que eu sempre falo aqui, né? Toda vez que a gente revisita o conteúdo, a gente aprofunda mais, a gente cresce mais, a gente percebe nuances que a gente não tinha visto antes. Então, inclusive, quem já fez a primeira turma e quiser vir na segunda junto com a gente, pois venha, continue nesse movimento, porque sempre tem coisa para a gente trazer, para a gente fortalecer e para a gente aprofundar e para a gente tornar esse movimento, esse pedágio a ser pago. Eu adorei a frase do Bruno, né? Esse pedágio a ser pago, que ele realmente faça sentido e valha a pena para levar a gente para uma vida que traz satisfação de verdade. Vai trazer desafio, mas vai trazer muita satisfação também, porque é isso que isso é que é a verdadeira felicidade, é a vida em movimento, é a vida acontecendo e a vida indo para onde a gente quer e a gente desfrutando do processo, não esperando chegar lá. A gente realmente entendendo como que o processo pode ser mais fácil, mais leve, mais divertido, mais prazeroso, com muito mais propósito, com muito mais sentido, entre tantas outras coisas. Mas assim, sentido pra gente, né? O sentido dos outros, legal outro, seja muito feliz aí com o seu sentido, mas não tem nada a ver comigo e eu vou encontrar o meu. Que é isso que faz toda a diferença. Então, para a gente terminar o dia de hoje, eu vou falar que a felicidade é uma escolha ousada. E
E e autêntica. autêntica. É isso mesmo, ela sempre traz o autêntico pra gente. Ai, gente, muito bom estar aqui com vocês essa semana novamente. Assim, realmente estar aqui de verdade, fazia muito tempo que eu não conseguia estar de fato presente com as coisas, mas é isso. Um prazer enorme poder estar aqui novamente compartilhando com vocês. Feliz da vida, de verdade. Eu amo estar aqui com vocês, eu amo estar aqui com a Marcela querida, parceirona aí, né, nesses movimentos todos. E a gente continua semana que vem na nossa melhor Semana que forma. E vem, é isso aí. com Aguardamos certeza. vocês aqui na semana que vem para a gente poder continuar esse movimento. É isso mesmo. E, ai, gente, divulguem, tá? Compartilhem esses Isso, vídeos para chegar o mais profundo, quanto mais pessoas souberem que elas podem ter vergonha, que vergonha faz parte, a gente vai trazer um mundo melhor para nossa realidade, tá bom? é isso aí. Tchau, gente. Um Até semana que beijo. Tchau, vem. tchau. Beijo.